Bem, meu nome é Maria Rita e antes de responder a questão da armada, eu vou explicar um pouco sobre os três tipos de laço de repetição, que são eles o while, o for e o do while. Eu vou começar pelo while e o while, para ele funcionar, ele vai precisar testar uma condição antes de executar uma tarefa repetidas vezes. Por exemplo, eu vou fazer um printf perguntando duas opções para o usuário, que seria ela bolo ou torta. Eu vou guardar numa variável inteira, porque vai ser um número digitado. Eu vou salvar como opção 1, eu vou declarar como inteiro. E o meu while vai testar enquanto a opção 1 for igual a 1, no caso bolo, eu vou pedir para que ele execute também uma pergunta de sabor. Chocolate ou opção 2, limão. Eu vou guardar isso no scanf de que também vai ser um inteiro, porque também vão ser números. E o nome da variável vai ser sabor. Bem, agora eu vou testar. Gente, ponto e vírgula. O scanf está escrito errado. Pronto, ele pediu bolo ou torta, eu vou digitar bolo, e ele vai me perguntar o sabor inúmeras vezes, porque enquanto a opção do while for verdadeira, ele vai continuar me pedindo infinitas vezes. Bem, agora eu vou explicar o for. Da mesma forma como o while, o for vai testar se uma opção for verdadeira, mas o for vai precisar de um contador, que também seria um inteiro, porque ele vai contar números inteiros, e o meu vai ser count. Então, count vai se inicializar com 0, ou com o número que eu desejar, e ele vai continuar executando o que está dentro do meu for, enquanto, por exemplo, ele for menor que um número. No meu caso, eu vou digitar 5, mas poderia ser uma variável que eu pedi anteriormente. E o meu count vai ser incrementado de 1 em 1 sempre que o for rodar, digamos assim. E dentro do meu for, eu vou pedir para imprimir na tela uma palavra. Então, essa palavra vai ter que ser impressa na tela 5 vezes. Testando. Testando. Pronto. Aparece bolo 5 vezes. Enquanto count for menor que 5, bolo vai ser impresso na tela. Basicamente isso. Bem, último laço de repetição é o do while. Do while. Diferente do for e do while, ele vai executar uma condição, por exemplo, printf bolo, e depois ele vai testar e só então voltar novamente. Então, aqui dentro eu também vou precisar de um contador, eu vou declarar a mesma variável do exemplo anterior, que sempre que vai ser somado de 1 em 1, sempre que o do
executar. E aqui no while eu vou colocar, enquanto conte for menor que 5, isso vai ser executado. Testando. Ó, da mesma forma como no for, bolo apareceu 5 vezes na tela. O while ele vai servir meio que como ele vai trazer o compilador novamente para do. Então isso vai ficar se repetindo várias vezes. Enquanto o conte, no caso, for menor que 5. E agora eu vou mostrar para vocês a minha questão. Bem, a minha questão dizia o seguinte: escreva um algoritmo que encontre o enésimo número prim maior que 11, sendo n um número digitado pelo usuário. O que ela quer dizer? Que o usuário vai digitar uma posição e ele deseja que o número primo depois de 11 nessa posição seja encontrado. Por exemplo, se o usuário digitar o número 1, ele vai querer o próximo número primo depois de 11. A primeira coisa a ser perguntada ao usuário, então, vai ser um printf para ele digitar esse valor. Digite o valor da posição, por exemplo. O valor. No scanf. Por último, eu vou declarar os valores e testar. Vai ser um número inteiro, obviamente, já que é uma posição. E eu vou chamar de valor. Bem, a partir daí, a gente vai entrar em um do while, que vai sempre testando para saber qual vai ser a posição e qual vai ser o número primo, mais ou menos isso. Por exemplo, eu escolhi fazer com o do while. E dentro desse do while, eu vou testar um for. Por quê? Porque assim ele vai precisar contar as divisões exatas a partir de um número base. E esse número base, como na questão dizia que o número tinha que ser maior que 11, esse número base vai se inicializar com 12, porque 12 não é um número primo. Então, o meu for vai testar para ver se 12 é um número primo, vai acusar que não, e assim ele vai testar o próximo. Então, dentro do meu for, eu vou começar a conte com 1, porque o número primo ele só pode ter 2 divisores, que seria 1 e ele mesmo. Conte vai começar com 1 e conte vai até enquanto for menor ou igual esse número base, que eu ainda vou declarar aqui em cima, vou declarar logo, vai ser um int base igual a 12. E o meu conte vai sempre sendo somado de 1 em 1. E o que vai acontecer dentro desse número for? Se essa condição for verdadeira, eu vou criar um if. Se número base tiver o resto da divisão por conte, começando sendo igual a 0. Se o resto da divisão de conte for igual a 0, eu vou somar um valor
em uma variável auxiliar. Eu vou chamar ela de... Ela vai somar quantas divisões exatas esse número tem. Então eu vou chamar ela de divisão exata, de forma resumida. Bom, eu vou precisar fechar as aspas. E o que vai acontecer? Depois que isso for testado, eu vou testar um if aqui embaixo, fora do laço do for. E esse if vai me dizer se essas divisões exatas forem igual a 2, que são as quantidades de divisão que um número primo pode ter. Se essa quantidade de divisão exata for 2, eu vou somar em outra variável auxiliar, que eu vou declarar lá em cima, começando com 0. Ela, por exemplo, o nome dela vai ser... a função dela vai ser contar os números primos. Ela vai se chamar quantidade de números primos. Ficou bem grande o nome. E ela vai sempre ser somada de 1 em 1, caso esse if seja verdadeiro. E esse if vai ser verdadeiro quando a quantidade de números, quando a divisão exata do número que está sendo testado for 2. E como dentro do meu do eu preciso de um contador, o meu contador vai ser num base, que vai ser somado de 1 em 1. Por quê? Quando eu terminar de executar isso daqui, o meu do vai voltar. Sendo que eu não posso eu vou precisar testar o próximo número. Então vai ser o número que eu já testei mais 1. E o meu while vai sempre voltar enquanto a quantidade de números primo for menor que o número que eu digitei lá em cima, o valor que eu digitei lá em cima. Só que, sempre que o meu do for começar novamente, o meu número de divisões exatas, ele precisa ser inicializado com 0, porque senão vai acabar acumulando de um valor testado para o próximo. Isso vai dar um erro horrível. Então, divx tem que se inicializar com 0. E o mais importante, eu diria, que é o printf, que vai ser mostrado para o meu usuário, que foi o que o usuário pediu. Printf. No caso, a posição do enésimo número é %d, o número base que foi testado aqui. Então é basicamente isso. Agora nós temos outro problema também. Esse número base, ele precisa sair do laço e diminuir o que foi somado aqui dentro. Então ele vai precisar o que foi somado aqui dentro. Então no base vai diminuir. Bem, eu vou declarar aqui em cima todos os meus valores, o meu count de dentro do for, o meu próprio valor, divx começando com 0, o número base já está começando com 1, eu vou precisar também declarar a quantidade de números primos, copiar e colar. Eu vou
começar quase todos com zero para não ocorrer erro de ter nenhum lixo. Pronto, é isso. Agora eu vou testar para vocês verem. O meu quantidade de números primos faltou um V. Então, vou testar novamente. Demorando um pouco para testar. Pronto. Eu vou digitar um valor 3. O terceiro número primo depois de 11 é 19. Eu vou explicar novamente o código só para caso tenha alguma dúvida. Bem, o usuário vai digitar o valor ou a posição do próximo número que ele vai querer descobrir. O meu do vai descobrir essa posição. O meu for e o meu if vai testar enquanto o número básico eu declarei aqui em cima sendo 12, porque 12 não é um número primo, então ele vai testar isso daqui, não vai ser somado nenhum valor, e ele vai testar o próximo número, que seria 13. E ele vai fazer isso enquanto conte for menor ou igual ao número básico. Se ao resto da divisão do número base por conte for igual a 0, ele vai ter ele vai ser somado os divisores exatos dele. Saindo do laço, vai ser testado se a quantidade de divisores exatos forem igual a 2, a quantidade de números primos vai ser somado de 1 em 1. Isso vai acontecer enquanto a quantidade de números primos for menor que o valor digitado pelo meu usuário. Saindo do laço, eu vou diminuir a quantidade de números que foi somados anteriormente, número base, e eu vou imprimir na tela qual é o próximo número primo. O próximo número primo depois de 11, de acordo com a posição que o usuário digitou. Bem, eu vou testar de novo com outro número. Eu vou digitar o valor 1. O próximo número primo depois de 11 é o número 3, ou 13. Então é isso. Obrigada. Não sei.